Você está vivendo a sua vida, você está vivendo a expectativa dos outros em você. Eu gosto muito, gente, do filme Alice no País das Maravilhas, porque de lá você consegue tirar muitas reações e muitas metáforas que você pode levar para a vida. Uma delas, que eu me identifiquei esses dias, foi de que antes da batalha dela com o monstro, a Rainha Branca afirma e fala para ela que a decisão de lutar é dela, porque na hora da luta ela vai estar lá sozinha. Na hora da batalha vai ser ela e o monstro. Então, entrando nisso, quando a gente começa a viver na expectativa ou viver a vida determinada pelos outros, isso inclui pai, isso inclui chefes, se não há carreira, isso inclui em relacionamentos. Então, quando você começa a viver a vida do outro, ou para o outro, ou na visão do outro, você está deixando de viver para você, você está deixando de ser você. Porque se a luta foi sua, por que o outro está escolhendo através de você? Ou está escolhendo para você? E é muito interessante porque quando a gente começa a viver as expectativas do outro, do olhar, da visão do outro, é porque a gente quer se encaixar. A gente quer moldar. E quando a gente não quer desagradar, a gente acaba excluindo a nossa essência, a gente acaba se excluindo. E sendo que todo mundo tem uma maneira de pensar, todo mundo tem uma receita perfeita para a vida ou tem uma cadeira certa para sentar. Mas essas receitas, essa cadeira, ela não vai servir para você a vida toda. Porque o que vai fazer sentido para você é de fato a sua história, é de fato a sua vida, independente se ela vai agradar a todos ou não. A gente tem realmente um exemplo muito fiel de que nem o ser mais puro, divino, de luz, que já surgiu neste mundo, agradou a todos, quanto mais a nós. Quanto mais nossa pessoa vai agradar a todo mundo ou vai suprir a expectativa de todos. Então, sim, quebre as expectativas das pessoas, quebre essas expectativas que as pessoas têm ao seu respeito, sem denegrir a sua imagem, sem denegrir a imagem de ninguém. Mas entenda que quando a gente começa a viver a vida na visão de outra pessoa, a gente não vive. A gente tenta se encaixar de toda maneira. A gente quer fazer parte. É igualmente um exemplo. Os adolescentes, quando eles estão naquela fase, até eles saberem de fato a identidade deles, a individualidade deles como pessoa, os gostos dele, a preferências, enfim, eles vão querer, porque a gente já passou por isso, mas eles vão querer fazer algumas coisas, ou vão querer ser introduzido num grupo específico, porque eles querem se encaixar. Mas quando a gente vai crescendo, quando a gente vai chegando na fase adulta, a gente percebe que a gente não agrada a todo mundo e tá tudo bem. Então, se você ainda não saiu desse fato de que essa versão que você está vivendo é somente para agradar os outros, ou é a sua versão de fato, quando você consegue definir isso e entender isso, você consegue ser mais feliz. Porque normalmente a versão que a gente faz para agradar os outros não é a versão que faz a gente feliz. Eu tenho comigo que por algum tempo eu tentei muito agradar a todo mundo.
Muito, muito tempo. Eu forjei esse caminho, eu segui esse caminho de querer agradar a todos, de ser a filha perfeita, de ser a namorada, a esposa, a companheira perfeita que não reclamava, que não falava, a que por mais que estivesse me ferindo, eu não falava. Para não desagradar, para não desapontar, para, poxa, eu vou quebrar a expectativa da pessoa em relação a isso. E hoje, não. Por quê? Porque quando eu tive que enfrentar o monstro, eu tive que enfrentar sozinha. E ali era a minha versão que eu tinha que a versão mais corajosa e firme e fiel à minha essência que teve que estar lá. E ela não foi agradável, e ela não foi docinha, e ela não foi... Você consegue entender? Ela não foi a versão que todos iriam gostar. Mas foi a minha versão. E foi de fato a versão que enfrentou o monstro e venceu. Porque essa versão me fez brilhar os meus olhos. Me fez tirar o cansaço, um peso que aparentemente a gente não percebe, mas a gente carrega, porque é um peso de querer agradar os outros, de não querer fazer nada errado para que e o que vão pensar de mim? Entra também nesse jugo, sabe? De que, o que vão pensar de mim se eu fizer isso? Na verdade, teoricamente, às vezes as pessoas nem estão prestando tanta atenção assim na nossa vida quanto a gente acha que parece que estão. Né? Começa daí. Mas que expectativa é essa que você não quer quebrar? Sendo que a única expectativa que você não poderia falhar é a sua. É a de fato, porque é você que está vivendo ela. É a sua versão que tem que ser melhor para você, não é a sua versão que tem que ser melhor para os outros. Porque isso também entra num autocontrole, numa autoridade, numa responsabilidade que a gente tem com a nossa vida e com as nossas escolhas. Porque as consequências delas é a gente que vai viver. Não é o olhar do outro, não é o outro. É um exemplo quando você quer começar uma faculdade específica, mas os seus pais querem que você comece outra faculdade. Mas é você que vai exercer a profissão. É você que vai ter os percursos do estudo, de tudo. É você que vai ter que planejar uma carreira diante dessa profissão. É você que vai assumir as consequências, é você que vai arcá-la com elas. Então, você tem que sim enfrentar esse monstro, mas na sua versão, na sua decisão. É uma decisão que você tem que tomar. Porque na hora da luta, na hora da batalha, vai ser só você e ele. E não vai ter ali expectativa e visão de ninguém. Vai ter somente você. Então você tem que saber se você realmente quer enfrentar isso ou não. Porque acontecendo a luta, independente do que acontecer, não é que só porque você não está vivendo a vida que o outro espera, que você está vivendo uma versão que te faz feliz, mas que na hora da batalha, se você perder ou se você ganhar, ela é sua. Ela é uma vitória sua. É um monstro que você vai enfrentar sozinho. Se também acontecer alguma coisa, é você que está vivendo. Então, por muito tempo da minha vida, eu realmente quis agradar. E hoje, não é que as opiniões das pessoas que eu considero, que eu amo, que fazem parte do meu ciclo, não me importa, pelo contrário, me importam bastante. Mas, hoje em dia, as minhas decisões são baseadas em mim, no que eu quero, nos meus valores, nos meus princípios, e se eu vou aguentar ou não.
Porque se der errado, fui eu que escolhi. E tá tudo bem, fui eu que enfrentei o monstro. E se der certo, também fui eu, a vitória é minha. Então, não viva para agradar os outros. Não viva a vida que os outros esperam que você viva. Viva a sua vida diante das suas escolhas. Porque na hora de enfrentar o monstro, é somente você e ele. Por isso que a decisão tem que ser totalmente sua.